tudo bem? Eu sou a professora Nandeara, vou estar junto com vocês trabalhando o componente curricular de língua portuguesa. Sou professora da Rede Municipal de Palmas, estou como professora do 5º ano do ensino fundamental na Escola Municipal Monteiro Lobato. Nós vamos estar hoje para mais uma aula de língua portuguesa, a 14ª aula de língua portuguesa. Na aula passada, nós começamos os estudos sobre o texto informativo. Hoje, nós vamos estudar um texto informativo específico, o infográfico. Mas antes da gente iniciar o estudo sobre o texto informativo infográfico, vamos relembrar um pouquinho sobre o gênero textual. Porque lá na aula que nós estudamos sobre o gênero textual, nós vimos que o gênero textual ele tem uma influência muito grande na sociedade. Ele modifica de acordo com a comunicação dentro da sociedade. Então, acompanhe comigo um pouquinho sobre o gênero textual. Gênero textual. Em nosso cotidiano, diversas são as esferas de produção de linguagem. E é justamente por isso que há também uma multiplicidade de gêneros textuais. Por isso, os gêneros textuais são formados a partir da necessidade dos desejos de comunicação dos indivíduos em uma esfera social. Nós, como sociedade, tivemos muitos avanços no decorrer de vários anos, principalmente quanto à tecnologia. Nós vimos que a nossa sociedade ela evoluiu e a tecnologia também. Então, por causa dessa evolução com a sociedade e a tecnologia, que teve a necessidade de inovação, de surgirem novos gêneros textuais. Ai, professora, mas o que tem a ver com o infográfico, professora? Vamos observar o que tem a ver? Acompanhe comigo, por favor. Gênero textual infográfico é a partir desse novo modo de vida que o gênero textual infográfico ganha prestígio. Olha só que interessante. A partir desse novo modo de vida que a gente está vivendo hoje, o infográfico ele ganhou destaque. Ele foi se desenvolvendo nesse período. Agora que eu não entendi, professora. Então, vamos começar assim, para você entender melhor. Quando eu penso na palavra infográfico, o que eu me lembro? Eu me recordo de quê? A palavra infográfico, eu associo ao quê? Vamos pensar então, info e gráfico. Quando eu penso em info, eu lembro de informações, certo? E quando eu falo de gráficos, de tabelas, de registro de pesquisas, não é isso? Então, será que o infográfico é isso? Pensa um pouquinho. Vamos conhecer então? Vamos dar continuidade aos estudos e perceber se realmente o infográfico ele faz parte de informações, de gráficos? Vamos lá. Muito utilizado pela mídia jornalística, é unânime que os gêneros em um recurso eficaz, visto que torna o assunto fácil, de forma rápida e dinâmica de ser compreendido. Então, nós vimos que o infográfico, ele auxilia na mídia jornalística, no qual ele mostra para as pessoas, para o interlocutor, de maneira fácil, rápida, eficaz, aquela informação, para que possa ser compreendida de maneira mais fácil. Aí, professora, parece que eu comecei a entender sobre o infográfico. Será? Então, vamos registrar o conhecimento sobre o que é um infográfico. Acompanhe o slide comigo. O que é um infográfico? Por info, entendemos informações. E por gráfico, entendemos imagem, ilustrações e etc. Dessa forma, podemos dizer que a arte da infografia é caracterizada
por ilustrações explicativas sobre determinado tema. E aí, será que aquela nossa hipótese realmente está aí? Se consolidou? O infográfico, ele é um texto que traz informações, só que de maneira diferente, com imagens, desenhos, que faz com que o leitor consiga compreender o tema com eficácia, fácil. É isso mesmo, muito bem. Então, o infográfico, ele é um texto informativo, no qual ele usa como recurso as imagens, as informações. Vamos conhecer um pouquinho mais os elementos que podem ter em um infográfico. Vamos lá. Elementos do infográfico. Um texto, quadros, legendas, mapas, números, ícones, um fundo, tabelas, ilustrações e fotografias. Então, podemos perceber aí que o infográfico, ele precisa de vários elementos para que o interlocutor, para que o leitor possa compreender a informação de maneira fácil e lúdica. Então, o infográfico, ele vem, com esse avanço da tecnologia que a gente viu, ele vem trazer ao leitor essa informação de forma divertida, de forma lúdica, para que chame a atenção do leitor. E isso ajuda na compreensão do texto. Essas imagens, esses desenhos, facilita compreender o texto. E esses gráficos também. Eu vou mostrar para vocês agora um infográfico que fala sobre as vendas no período do Dia das Crianças. Acompanhe comigo. Nós temos aí, como se fosse um cartaz, né? Um panfleto, é um infográfico. Professora, por que ele é um infográfico? Porque ele traz para mim importantes conteúdos relacionados aos pedidos, às compras, de como foi desenvolvido, o que o comércio teve de movimentação no período do Dia das Crianças. Olha o título do infográfico. Como foi o Dia das Crianças em 2015? Então, ele vai mostrar para a gente como foi que aconteceu, como foi a movimentação financeira em 2015. Nós temos aí o faturamento, que é um ponto importante, né, desse infográfico. Nós temos a categoria mais pedidas, quais foram os objetos mais vendidos, os eletrônicos, moda, acessório, telefonia, celulares, né, perfumes e entre outros. A quantidade de pedidos em 2015 e 2014. Olha essa informação importante. Então, nós vimos que 2015 teve uma queda em relação a 2014, porque em 2015 foi 3 milhões e 800 mil de pedidos. Já em 2014 foi 3 milhões 900 mil pedidos. Então, teve uma queda de um ano para o outro. Então, essa ferramenta, esse infográfico, ele vem mostrar de forma lúdica para as pessoas, para a sociedade, essa queda, né, de consumo. Ah, mas ele está todo ilustrado. Por quê? Para chamar a atenção sobre o tema. O tema não foi Dia das Crianças? Não é o que criança gosta? Pirulito, doces, brinquedos? Então, ele trouxe essas ilustrações para chamar a atenção da pessoa que vai ler, do interlocutor. Certinho? Então, esse é um infográfico que mostra como que foi as vendas, o faturamento durante o mês do Dia das Crianças. Certo? Então, vamos continuar. Vimos o infográfico, observamos, analisamos. E aí, professora, existe só esse tipo de infográfico? Não. E o público-alvo desse infográfico? Será que as crianças, por mais que ele é bem colorido, tem balas, tem brinquedos, será que o público-alvo desse infográfico é as crianças? O que vocês acham? Ou seriam os economistas, os comerciantes, os empresários? Ah, isso mesmo.
são para adultos, para pessoas que trabalham em financeiro, para lojistas, né, para os empresários, que aí eles vão observar onde que foi o déficit, o que teve mais venda, qual foi o faturamento geral. Por mais que tenha os desenhos relacionados à criança, o público-alvo desse infográfico não é as crianças. As crianças não vão ter interesse em saber quanto que foi gasto, o que foi comprado, né, se teve queda ou não, eles não querem. Esse texto, ele tem o público-alvo como os adultos, um empresário, um economista e assim por diante. Vamos conhecer outro infográfico? Esse eu acho que vocês vão conhecer e vão gostar. Big Five do Cerrado. Olha que legal, o nome já diz, Big Five do Cerrado. Será sobre o que vai estar falando? Sobre o Cerrado, não é isso? Então, esse texto informativo, nós temos aí algumas representações de desenhos, os animais. Quais são esses animais que fazem parte do Cerrado? A onça-pintada, a anta, tamanduá-bandeira, lobo-guará, o tatu-canastra. Então, nós temos aí imagens, textos que vão nos ajudar a interpretar esse texto informativo, esse infográfico. Nós temos os gráficos, se vocês observarem os desenhos, os animais, a maneira que eles estão alinhados, eles me mostram mais ou menos o tamanho dos animais, me mostram como se fosse o formato de um gráfico, né? O tamanduá-bandeira, a onça, que é um dos maiores felinos da América, né? Que já está aí ameaçado de extinção. A anta, o maior mamífero terrestre do Brasil, também que já está em perigo de extinção. Nós temos logo aqui no cantinho representação do que faz, o que auxilia, né? O que faz, o que ajuda com que esses animais do Cerrado estão sendo extintos. Nós temos o desmatamento, as queimadas e a agropecuária. No outro ladinho, nós temos a representação dos animais dizendo assim, em cada 4 espécies ameaçadas de extinção no Brasil vivem no Cerrado. Vocês observaram que ele pintou de vermelho? Um dos 4 está pintado de vermelho? É porque ele está querendo mostrar essa informação para você. De 4 animais, 1 é do Cerrado, desses que estão ameaçados de extinção. Então, esse infográfico ele tem como tema, né? Ele mostra o tema, os animais do Cerrado que estão ameaçados de extinção. Gostaram de conhecer esse texto? Bem interessante, né? Vamos fazer uma pequena análise sobre esse texto? Vamos fazer pensar um pouquinho sobre as informações que ele traz para mim. Nós vimos que ele tem texto, ele tem imagem, tem número, tem o fundo, os desenhos dos animais que representam o ambiente, o cerrado, que é o nosso cerrado tocantinense, né? Vimos que as queimadas, o desmatamento, a agropecuária influencia nessa questão da extinção dos animais. Então, esse texto nos mostra isso. E nós estamos vivendo um período bem crítico, né, no Tocantins, das queimadas. Está muito quente e muitos animais perderam seu habitat. E com isso acaba entrando em extinção, por causa do fogo, né, do grande número de fogos que teve no Cerrado durante esse período. Então vamos lá, vamos começar com a primeira questão. O texto menciona 5 animais do bioma, do Cerrado. Por que ele citou 5 animais? Porque são espécies em abundância? Porque espécies que estão ameaçadas de extinção? São animais que servem para a criação doméstica? Considerados os melhores bichos de estimação? Qual foi? Qual foi o motivo dele colocar aqueles 5 animais? Que são as 5 espécies que estão ameaçadas em extinção. Então, lá nós temos o nome dos animais que mais estão sendo ameaçados de extinção no Cerrado. A próxima. Qual o assunto abordado no texto? Qual é o tema do texto? Será que é dos 5 animais ameaçados de extinção? Os 5 animais domésticos preferidos pelas pessoas? Os 5 animais mais velozes do Cerrado? Os 5 animais maiores, os maiores do Cerrado? E aí, o que será? Qual é o tema principal?
os 5 animais dos cerrados ameaçados de extinção. Esse é o tema abordado no infográfico, é a informação que ele quer me passar, né? Vamos continuar? Vamos ver mais um? Esse texto foi produzido para atender qual público? E agora? Será que foi para as crianças? Para os idosos? Para o público em geral? Ou apenas para os adultos? O que vocês acham? Será que é só para as crianças? Não, né? Para o público em geral, tanto as crianças como os idosos, os adultos, qualquer pessoa. Professora, se eu tivesse colocado crianças, estava certo. E os outros? E os adultos? Eles não iam gostar desse texto? Não é importante ele ficar sabendo sobre isso? É importante. Por isso que a gente fala que é no público no geral, porque abrange a todos, não limita apenas em um. Certinho? Outra, qual é a finalidade desse texto na sociedade? O infográfico, ele tem como qual finalidade? Será que é informar de maneira clara, fácil compreensão sobre o tema, nesse caso a extinção dos animais? Será que é para emocionar as pessoas abordando este assunto? Será que é para instruir as pessoas como preservar os animais? Instruir as pessoas como chegar no cerrado? Qual é o tema principal? Qual é a finalidade do texto? Informar as pessoas de maneira clara, a compreensão clara, fácil, sobre a extinção dos animais no cerrado, os animais do cerrado. Não foi isso? E aí, gostaram de conhecer o nosso infográfico? Gostaram de conhecer um infográfico? De saber que ele também é um texto informativo? Gostaram da nossa aula de hoje? Gostaram de conhecer o infográfico? Eu amo ler o infográfico, a gente consegue compreender com mais facilidade o tema. Ele ajuda-nos a observar com detalhes o que está acontecendo na sociedade através do infográfico, né? E nós observamos a importância do gênero textual na comunidade. Nós vimos que o infográfico, ele implementou, ele ganhou prestígio na comunidade de acordo com a evolução da comunicação na sociedade. Não foi isso? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero vocês no próximo encontro. E não se esqueçam, todo o nosso material de estudo, as aulas, o bloco de estudo, o bloco de atividade está disponível na nossa plataforma Palmas Home School. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.